Meio-dia 43, quero chamar agora o Michel Moreira para falar para nós aqui sobre Covid aí no Hospital Regional, como é que está a situação. Boa tarde, Michel. Olá, Tony, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que estão acompanhando o Voz do Litoral dessa segunda-feira. Estou aqui ao lado do Giovanni Souza, diretor do Hospital Regional do Litoral, que é o hospital referência da Covid-19 aqui na nossa região, aqui no litoral do Paraná. Vamos falar, Tony, sobre as mortes em virtude da Covid-19 aqui na nossa região. No mês de janeiro foram 55 confirmados, de Covid-19, 22 óbitos também, e em fevereiro 59 confirmados de Covid e houve 18 óbitos até o momento aqui no Hospital Regional do Litoral. Vou conversar com o Giovanni a respeito destes números. Giovanni, primeiramente, como que o hospital está acompanhando este número? É um número preocupante, visto que hoje também mais 3 óbitos confirmados em virtude da Covid aqui no hospital. Boa tarde. Boa tarde. Nós, como um hospital de referência, nós acabamos recebendo no hospital aproximadamente a maioria dos casos que são os casos mais graves de Covid. Então, quando os pacientes são atendidos nas unidades da região, quando o paciente fica numa situação mais grave, ele é encaminhado ao hospital. Hoje, o Hospital Regional do Litoral tem 50 leitos de Covid, são 25 leitos de UTI e mais 25 leitos de unidade de enfermaria, que são os considerados intermediários, pacientes que precisam do atendimento hospitalar. O que tem acontecido, e ainda nós continuamos solicitando que a população tome os devidos cuidados, é que a população relaxou. Então, nós percebemos agora que nas últimas semanas a taxa subiu muito. Nós tínhamos, por exemplo, dos 25 leitos de UTI, nós estávamos com 10 pacientes, hoje está com 25. Então, na enfermaria nossa de Covid, tinha 10 leitos, tinha 7, 8. Hoje a primeira enfermaria está com 100%, a UTI está com 100%, e nós abrimos 15 leitos extras, que foi aberto na sexta-feira, e nesses leitos já tem 3 ou 4 pacientes internados. Então, quando os pacientes vêm numa condição crítica, que precisa de um cuidado hospitalar, o risco é muito grave. E nós temos observado que nos últimos meses, isso aconteceu quase durante o ano, que quando o paciente vem numa situação crítica de precisar do leito do hospitalar, acaba sendo quase 50% dos pacientes que entram na UTI com o risco de ter o risco do óbito. Então, isso não mudou, continua sendo os mesmos casos, os percentuais, os indicadores, muito parecido do que aconteceu nos últimos 12 meses. Giovanni, esse número de mortes que vem sendo atualizado aqui no Hospital Regional do Litoral é um número preocupante? Em off aqui você até me falou que, por mais que seja um número expressivo, um número alto aqui na nossa região, ainda é um número menor comparado a outros meses da pandemia. Mas a gente olha sempre, o setor de epidemiologia, tanto do governo do estado como a epidemiologia de todos os municípios, eles ficam acompanhando e monitorando as taxas de letalidade da região comparado com a taxa da letalidade do estado. Então, o que a gente observa é que nós temos na região muitos, e aí eu observei a média dos óbitos, são pessoas entre a faixa dos 56, 57 até 78, 80 anos. Então, sendo a sua maioria acima de 60 anos de idade, com várias comorbidades, pessoas que já tinham histórico de hipertensão, de diabetes, pós-AVC e uma série de outras enfermidades. Então, aquele grupo de risco mesmo, que é o grupo que geralmente tem uma taxa maior de mortalidade, continua aparecendo isso. Embora nós continuamos observando também que há numa faixa etária que nós não observávamos no passado, quem sabe até pelo cuidado que a população estava tendo, uma busca melhor do cuidado, a gente percebe que agora alguns pacientes com uma idade menor também estão vindo, de 20, de 25, de 30, de 40, de 50. Então é muito importante os meios de comunicação nesse momento dizer, não é hora de relaxar. A vacinação ainda para a população em geral ainda não começou a acontecer e nós observamos que o número de casos que estão internando no hospital aumentou. E se aumentou o número de casos, obviamente pode aumentar também o número de óbitos. Giovanni, vou devolver para o Tony, que o Tony tem uma pergunta, ele quer saber alguma coisa? Tony, com você aí no estúdio, pode fazer pergunta que eu passo aqui para o Giovanni. Exato. Michel, em primeiro lugar, eu quero que se parabenize o Giovanni pelas colocações dele. Muito verdadeiro. Se a gente não enfrentar de cara a cara o negócio, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tem muito político pregando discurso aí, não sei o quê. O Giovanni falou aquilo que dá até medo de ouvir, mas é a verdade. E me parece que, diante de tudo que ele falou,
A UTI está lotada no regional? É essa a pergunta que eu quero que você reforce a ele. Vamos lá então, Tony. Giovanni, primeiramente o Tony parabenizou suas palavras, né, sobre todos esses cuidados. Ele falou que são palavras duras, que assustam a população, mas que precisam ser ditas neste momento. E a pergunta dele para você, Giovanni, é que, a respeito das UTIs no Hospital Regional do Litoral disponibilizadas para a Covid-19. Hoje, nessa segunda-feira, está lotado? Nesse momento está. Nós começamos aqui no Hospital Regional com 10 leitos de UTI, depois nós expandimos para 15, depois nós fomos para 20 e depois fomos para 25. Então hoje de manhã eu já conversei com o nosso diretor da Regional, o Abreu, conversei com o Abreu hoje de manhã, preocupado com a condição que nós estamos agora de estar com 100% dos leitos de UTI preenchidos. Os números de casos na região ainda bastante alto. Nesse momento nós temos 16 pacientes de Paranaguá, 8 pacientes de Pontal, 8 pacientes de Guaratuba e 1 paciente de Matinhos. Então nós temos observado que principalmente Pontal e Guaratuba, os números aumentaram. Então essas regiões elas vão precisar ter algum tipo de cuidado diferenciado em função da grande quantidade de pacientes que está aumentando de lá, com os nossos leitos também ocupados. E eu sei também, porque hoje eu estava falando com o secretário de Guaratuba, ele está com pacientes lá precisando de vaga também de UTI. Então nesse momento eu solicitei também tanto ao Estado como à FUNEAS, que é a gestora do hospital, a possibilidade de nós encontrarmos uma alternativa de expandir mais algum leito do UTI. Porque agora, quando nós abrimos os 15 leitos de cuidados de enfermaria, a todo o andar onde está a ala Covid, nós temos 25 leitos lá de UTI e temos 10 de enfermaria. Quem sabe a possibilidade da gente começar a pensar junto com a FUNEAS, junto com a CESA, junto com a regional, junto com o COI regional, a possibilidade de expandir mais algum leito, transformando esse leito que hoje é enfermaria em UTI. Provavelmente nós vamos ter essa necessidade na região. Já fiz o contato de manhã, o nosso diretor da regional, o Abreu, ele faria contato aos setores da CESA e da FUNES para ver essa possibilidade. Provavelmente, para a gente desafogar mais um pouco a região, vamos precisar pensar num plano estratégico para ampliação de mais algum leito de UTI. Giovanni, muito obrigado pelas suas informações. Você falou sobre o estado, então, das UTIs aqui no Hospital Regional do Litoral e agora eu peço atenção do pessoal de casa para a gente fazer a atualização no número de casos da Covid-19 neste final de semana aqui na nossa região e também o total. Só para ter uma ideia, Tony, Antonina registrou 20 casos de sexta a domingo, de acordo com os boletins divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Guaraqueçaba, 3 casos, Guaratuba, 120, Matinhos, 43, Morretes, 13, Paranaguá, 19 e Pontal do Paraná, 10 casos da Covid-19, portanto. Sendo assim, Antonina chega a 1.479 casos, Guaraqueçaba 244, Guaratuba 2.520, Matinhos 1.492, Morretes 1.233, Paranaguá 12.054 e Pontal do Paraná 1.424 casos de Covid-19, totalizando aqui na primeira regional de saúde, que compreende as 7 cidades do litoral, 20.446 casos de Covid-19. E as mortes, Tony, chegaram em 364, foram 38 em Antonina, 4 em Guaraqueçaba, 55 em Guaratuba, 35 em Matinhos, 29 na cidade de Morretes, 171 em Paranaguá e 30 em Pontal do Paraná. Tony, a doença continua avançando aqui na nossa região e como você falou, como o Giovanni falou também, o diretor do Hospital Regional do Litoral, é que as pessoas não estão mais tomando os cuidados, as pessoas perderam o medo da pandemia e os números mostram que cada vez mais nós estamos se aproximando de tempos críticos, assim como nós vivemos no mês de junho e também no mês de julho aqui na nossa região. Tony. Tá bom, Michel. Muito obrigado aí, obrigado, Giovanni. E eu quero dizer o seguinte, minha gente, várias cidades decretaram no final de semana lockdown, porque os hospitais estão lotados e não tem mais onde botar gente. Tinha pacientes daqui que deveriam ir para Curitiba, não vai porque tem fila para entrar em um hospital lá. Clínicas particulares estão lotadas. Há várias cidades do Paraná, porque o Paraná é um dos estados que mais aumenta o número de Covid em todo o Brasil. A gente está perdido aqui no estado do Paraná, se viu que o Giovanni falou, diretor-geral do Hospital Regional. O povo abriu a guarda, relaxou e o resultado está aí.
O governo do estado anunciou hoje que estão estudando medidas restritivas, ou seja, vem fecha por aí de novo, porque o povo abriu. Não estão se cuidando. Lamentavelmente, muita gente morrendo, muita gente internada, prefeituras que decretaram, já pararam aí as aulas no sistema presencial. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos aguardar o que é que vem por aí. É muito triste porque o hospital aqui entrou em colapso, tanto que eles estão abrindo vaga até onde der, mas já não tem mais. Já não tem mais. Abre 10, aparece 30 lá. E o litoral assim, ó. Ninguém usando nada. Eu digo, aqui dentro todo mundo está com máscara, o apresentador não. Mas no que eu saio daqui, imediatamente já coloco. Não tem como se apresentar um programa com máscara e todo mundo no distanciamento aqui dentro. Ah, vai fazer o quê, né?